O nome de Dom Sebastião e uma certa medalha espicaçaram a curiosidade do repórter Rui Santos a acompanhar um leilão. Rui Santos. Estou numa leiloeira em Lisboa, onde muitos bens, diria bens para lá da simples designação de objetos, estão à venda por colecionismo ou por salvação financeira, sabe-se lá. Como repórter é indisfarçável a minha curiosidade e fui aqui neste espaço abordado por um colecionador francês que me falou, imagine-se, de Dom Sebastião, do nosso Dom Sebastião, e põe em causa Alcácer Quibir como local do desaparecimento do nosso rei. Ele não me falou em nevoeiro, mas falou-me de uma certa medalha. Então, mas uma coisa destas é possível, Helena Matos? Então o Dom Sebastião não morreu em Alcácer Quibir? Bem, essa é uma das versões da história. Quer dizer, o Dom Sebastião, por todo um conjunto de razões, foi um rei desejadíssimo, quer quando nasceu, quer quando morreu. Mas esta medalha, ela vai aparecer no século XIX. Portanto, é absolutamente credível que existiu essa medalha. Sim, e há historiadores portugueses que dão à existência dessa medalha absoluta credibilidade. Esta medalha aparece, efetivamente, quando se fazem escavações na fábrica de louças de Limoges. Ela tinha sido anteriormente, antes de ser fábrica de louça, tinha sido, de facto, um mosteiro de agostinos e tinha uma capela dedicada a Dom Sebastião. E este abade é o abade Hubert Texier e ele escreveu, e isto agora estamos a citar, quando se fizeram escavações na igreja do Mosteiro dos Agostinos de Limoges, que é hoje uma fábrica de porcelanas, encontrou-se entre as ossadas humanas uma medalha de ouro em volta da qual se lia Sebastianus Primus Portugaliae Rex, o que quererá dizer Sebastião I, rei de Portugal. E ele diz mais, esta medalha representava uma estátua pedestre em traje de monge. Via, examinei-a, quis moldá-la. E pensámos, então ele não ficou com ela? O que é que aconteceu? Lembrar-se-ão aqueles que têm louça de Limoges, ou que já a viram, ou que já olharam para ela, que uma das coisas mais fascinantes na louça de Limoges são os dourados, não é? Que são verdadeiros. Que são verdadeiros no sentido do ouro. E, portanto, digamos que o dono da obra, que estaria relacionado com a fábrica de Limoges, vê naquela medalha a possibilidade de obter um ouro de muita qualidade, e obtém-se um dourado de muita qualidade, fundindo a medalha. E, portanto, apesar do abade Hubert Texier lhe ter oferecido dinheiro pela medalha, ele não conseguiu ficar com ela. Agora, esta medalha veio depois reforçar um pouco a tese daqueles que acreditam que Dom Sebastião não morreu em Alcácer Quibir. Porque nós temos que perceber uma coisa sobre Dom Sebastião. Nós sabemos muito bem apenas como ele nasceu e os anos que ele viveu em Portugal. E a própria forma como ele nasceu, digamos que é já trágica. O Dom Sebastião nasce em Lisboa a 20 de janeiro de 1554. Ele é um filho póstumo. O seu pai tinha morrido 18 dias antes. Ele e o seu pai é um dos 2 sobreviventes dos 10 filhos que teve Dom João III. Hoje, quando as pessoas ouvem um bocadinho falar de mortalidade infantil, pensem que os filhos de uma casa real, de um rei, ou seja, portanto, provavelmente as crianças melhor tratadas da época, apesar das questões da consanguinidade que eram determinantes muitas vezes para esta mortalidade, Dom João III teve 10 filhos, sobreviveram 2. E mesmo assim viveram muito pouco. Porque o pai de Dom Sebastião, o príncipe Dom João Manuel, morre 18 dias antes do filho nascer. E a sua irmã, a única que com ele tinha também sobrevivido, morre também pouco tempo depois. Há só um pormenor. A sua irmã, que era a princesa Maria Manuela, estava casada com o herdeiro do trono de Espanha. Portanto, este príncipe era absolutamente... Este príncipe Dom Sebastião, que nasce 18 dias depois do pai morrer, Portugal desejava-o intensamente. Para ocupar o trono. Exatamente. Portanto, quando ele morresse, podia acontecer uma tragédia. Dúvidas do repórter por causa de uma medalha entretanto derretida. Algumas respostas mais adiante, mas para já, as interrogações do Rui Santos. Morto ou desaparecido?
A dúvida subsiste. Aquele El Rei não poderá hoje ser avistado em nenhum lado, é uma certeza biológica, mas a história desta medalha, que entretanto foi derretida, não constitui um misticismo à volta daquela figura, tornando-a permanente para a cultura portuguesa e parece também que para a francesa? Se transportarmos o assunto para os tempos atuais, pode-se dizer a mesma coisa do Elvis Presley, não é? Que também fartam-se de aparecer coisas que são invenções dos elvistas. Sim, a questão é que, sim, a morte ou o desaparecimento dos reis, isto acontece em vários países, vai sempre levar depois à criação de uma série de mitos em relação ao seu possível aparecimento. Mortos em circunstâncias ou desaparecidos, não é? Desaparecidos. Agora, que nós temos aqui, esta medalha só aparece no século XIX. Ou seja, se ela tivesse aparecido... 3 séculos depois, portanto. Aí já nós não tínhamos questão dinástica, já estávamos a discutir a República, não é? De qualquer forma, aquilo que nós temos aqui é, nós já percebemos, sabemos muito sobre a forma como Dom Sebastião nasceu. Vamos ver então o que é que acontece, o que é que conduz à sua morte. Ele vai morrer ou desaparecer com 24 anos. Portanto, ele nasce em 1554 e o último dia oficial da sua vida é 4 de agosto de 1578 em Alcácer Quibir. Portanto, ele nasce em Lisboa e morre em Alcácer Quibir. Ele torna-se rei muito, muito cedo, porque o seu próprio avô, Dom João III, morreu. O seu pai já tinha morrido. E ele torna-se rei na prática. É claro, depois a regência tem de ser assegurada pela sua avó, a Catarina de Áustria, e pelo seu tio-avô, o cardeal Dom Henrique. E agora temos de perceber o que é que na condução, e também temos de perceber porque é que depois surgem estes mitos todos, não é? Não é só o seu desaparecimento sem deixar herdeiros. É este rei que resolve partir para Alcácer Quibir, aqui nós começamos já a criar algumas coisas. Esta campanha que o leva ao norte da África. Em que medida é que o seu tio, que era o herdeiro do trono de Espanha, mais ou menos o terá empurrado para esta campanha que ele imaginava que viria a ser mal sucedida. E esse é logo um dos lados. Na verdade... Que era tio dele, vamos recordar. Que era tio dele, que era casado com a sua tia, a única das filhas sobreviventes de Dom João III, tal como o pai de Dom Sebastião, o príncipe João Manuel. Mas ela também morre muito cedo. E, portanto, aquilo que nós temos aqui é... Por um lado, começa-se logo a desenhar aquele lado maquiavélico do Filipe II de Espanha, que vai ser primeiro de Portugal. E depois temos uma outra coisa, que é o que é que leva este jovem rei a Alcácer Quibir, além daquele lado que nós temos sempre muito romântico, do príncipe educado, nas lendas da cavalaria. Ele terá, de alguma forma, e expressa isso em cartas, sentido uma grande preocupação pelo avanço dos turcos no norte de África. E resolve, de alguma forma, imiscuir-se nas contendas do norte da África, porque ele vê como um grande, grande risco a evolução do poder dos turcos do norte de África. E aí resolve partir para esta campanha no norte de África para, de alguma forma, fazer a defesa da fronteira do reino, até porque Portugal também tinha praças no norte de África, que era uma despesa enorme e que não traziam grande vantagem ao reino, mas que o reino mantinha. Portanto, estamos a falar de uma guerra religiosa também, não é verdade? Mas não só, porque também tínhamos o próprio mundo muçulmano estava muito dividido e ele toma parte por uma, digamos que ele toma parte por uma das partes desse mundo que, aliás, lhe pediu proteção. Um deles, não é? Também contra os familiares. Portanto, aquilo que nós temos aqui mas é uma enorme imprudência. Ele parte para o norte da África, mesmo que fosse com excelentes condições militares, que não eram, até porque o seu tio, rei de Espanha, não o apoiou assim tanto, deu-lhe um pequeno auxílio militar, mas minúsculo. Há aqui uma questão. Ele parte sem deixar herdeiros. Ele não é casado e ele não tem filhos. E, portanto, quando no dia 4 de agosto de 1578 se trava a Batalha de Alcácer Quibir, Portugal não perde apenas um rei. Portugal perde, digamos que, a sua dinastia e, portanto, a sua soberania. E a sua soberania. O que importa e o que não importa. Impossibilitado de contra-argumentar, o repórter Rui Santos deixa-se continuar contagiado pela conversa do interlocutor francês. Rui Santos.
Uns viram-no ser morto, outros viram-no desaparecer. E parece ser uma certeza, diria mesmo, a pés juntos de cada um dos lados. Este é um aspecto que pouco importa ao meu interlocutor colecionador, porque isto faz parte, claro, da nossa versão, mas se realmente soubesse o que aconteceu por lá em Alcácer Quibir, eu pudesse argumentar mais com este gaulês. Mas, de facto e verdadeiramente, o que é que nós sabemos do fim daquela batalha de Alcácer Quibir? Bem, como todas as batalhas que são uma derrota... Não se tiravam fotografias na altura? E como todas as batalhas que são uma derrota, ou uma grande derrota para os povos, eles vão criar uma série de histórias mais ou menos convenientes em torno dessas batalhas que representaram dramáticas derrotas para os povos. Porque há derrotas e derrotas, não é? E nós vamos sempre encontrar este mecanismo. É como se faz no futebol nas arbitragens. E depois, provavelmente, só que aqui não se podia culpar o árbitro, só se podia culpar, se quisermos, aquele que se procurava de alguma forma preservar, que é o rei. Digamos que aquele que se procura preservar é o mesmo que de alguma forma teve grandes responsabilidades naquele tudo, que é Dom Sebastião. Aquilo que nós temos uma versão, se quisermos, heroica, que é que o rei, ao ver-se cercado, é aconselhado pelos nobres que estavam à sua volta a entregar, portanto, a entregar a espada em sinal de rendição, e que ele terá dito: a liberdade real só há de perder-se com a vida, e que nesse momento, portanto, digamos que avançou e acabou a desaparecer no meio dos combatentes contra os quais se defrontava. Depois temos outros que dizem que viram desaparecer Dom Sebastião no meio da multidão. Temos outros que dizem que o rei Dom Sebastião chega a montar 3 cavalos, que lhe vão matam-lhe os 3 cavalos, até que ele no fim cai e morre também. E depois temos nomes. Temos Manuel de Faria e Sousa, que estava presente e que diz que o rei, tendo sido ferido, foi feito prisioneiro pelos caçadores árabes que o mataram a sangue frio. Nunes Mascarenhas corrobora de alguma forma esta versão, e aliás é Nunes Mascarenhas que informa aos vencedores da batalha de que o rei de Portugal está morto. Mas temos também quem, como Dom Luís de Brito, que diga que viu no final da batalha o rei à distância a desaparecer e sem ser perseguido. Temos também, esta tese é confirmada por Sebastião Figueiredo, e este nome nós vamos fixá-lo, Sebastião Figueiredo. Eles vão dizer que viram o rei a desaparecer no horizonte e que o viram ainda junto de um rio. E nós agora podemos perguntar: porquê é que eles dizem isto? Porquê é que uns dizem que o viram morrer? Porquê é que outros dizem que o viram desaparecer? Nós temos de perceber uma coisa: estes homens são, na maior parte dos casos, são pessoas, não são simples soldados, são nobres. Portanto, para um nobre dizer que viu o seu rei morrer e que ele, nobre, sobreviveu, muito complicado, porque a sua honra não lhe permite estar vivo quando o seu rei morreu. Mas, por outro lado, os outros que dizem que ele morreu também podem querer estar a encobri-lo naquilo que sabem que é a sua fuga, e dizendo aos vencedores, ao xarife vencedor, que o rei Dom Sebastião está morto, e presumindo eles que ele pode estar vivo, eles estão a cobrir-lhe a fuga. Portanto, as duas versões podem ser possíveis. São ambas verosímeis, fazem ambos sentido e são convenientes e defendem o rei e a soberania. Todas defendem o rei, isso é que é extraordinário. E este quarto capítulo é o capítulo em que Rui Santos promete fazer de guia turístico. Boa, Rui Santos. Pois falava eu da falta de argumentação para contrapor esta ideia deste colecionador francês que está nesta leiloeira a dizer que Dom Sebastião terá morrido em Limoges e não em Alcácer Quibir. Mas lembrei-me, então e o túmulo no Mosteiro dos Jerónimos? Estão lá os restos mortais del Rei? Então é lá que eu vou levar. Então, Helena Matos, e naquele túmulo está afinal quem? Bem, esse é um desejo que muitas pessoas gostavam de desvendar, tanto que até já houve propostas para se abrir o túmulo, ver se estão lá dentro ossadas, se não há ossadas algumas. Hoje, com as possibilidades do ADN, até porque há parentes diretos de Dom Sebastião que estão também enterrados em túmulos reais, seria fácil comparar, mas o túmulo não tem condições para ser aberto. E, portanto, o enigma vai manter-se. Agora podemos pensar em como é que chegaram ali aquelas ossadas. Então, se não tem condições para ser aberto, foi construído propositadamente? Ele faz parte
da estrutura da capela. E, portanto, em princípio, não deverá ser aberto. Mas como é que chegaram ali aquelas ossadas? Embora os portugueses nunca tenham dado muita importância a isto, porque sempre preferiram acalentar a história de um Dom Sebastião algures, ou de um Dom Sebastião desaparecido nas areias do deserto de Alcácer Quibir, a verdade é que Dom Sebastião teve um grande funeral. E teve um grande funeral organizado pelo seu tio, Filipe II de Espanha, Filipe I de Portugal. A versão oficial diz que os nobres portugueses, portanto ele morre a 4 de agosto, Dom Sebastião, na Batalha de Alcácer Quibir, que depois o moço roupeiro, porque os reis eram ajudados a vestir e a despir, que estava com ele na batalha, que reconheceu o corpo de Dom Sebastião logo no campo de batalha, alguns nobres também, e vão buscar esse cadáver. Esse cadáver chega embrulhado numa manta, em cima de uma mula, já sem roupa, porque é claro que a população que faz o saco dos cadáveres a seguir procura bens, portanto tira-lhes a roupa, e que aí vários nobres portugueses, estavam já na condição de prisioneiros de guerra, reconhecem Dom Sebastião, porque privavam com ele, que o seu próprio moço roupeiro se despiu, tirou a roupa que tinha para vestir o cadáver do rei, e temos de perceber que estávamos numa zona muito quente, em agosto, e que, sobretudo, os nobres portugueses vão procurar que Dom Sebastião seja enterrado. Alguns não o reconhecem, porque o rosto estava completamente desfigurado, não é? Mas vão procurar que ele seja enterrado, fixam o local onde ele foi enterrado e, pouco depois, ainda em dezembro de 1578, ele foi novamente, o cadáver foi levantado e levado para Ceuta, onde ficou enterrado. Mais tarde, em 1582, já Portugal, digamos que tinha perdido a sua soberania, já era governado por Filipe I. Filipe I faz questão de trazer para Portugal o cadáver de Dom Sebastião, que estava em Ceuta. Ou o que se dizia ser o cadáver de Dom Sebastião. E porquê? Porque é claro que já tinham começado as lendas em torno de Dom Sebastião, que ele tinha vindo na própria armada, que tinha logo regressado a dar a notícia da tragédia, que tinha vindo encoberto, que andava por aí, e Filipe II resolve trazer Dom Sebastião para Portugal. E aí ele chega a Faro. De Faro vem para Tavira, Beja, Évora, Lisboa. É um enorme e pomposo cerimonial este funeral que Filipe II faz a Dom Sebastião. Mas a verdade é que os portugueses quase que preferiram esquecer este funeral de Dom Sebastião e continuar a acreditar que o seu corpo tinha ficado algures perdido em Alcácer Quibir. Isso, e há essa suspeita, voltando ao primeiro episódio desta história da história, há uma medalha em França à qual vamos voltar amanhã. Exatamente. E há a inscrição naquele túmulo dos Jerónimos, que isto é uma tradução do latim, quererá dizer qualquer coisa como: este túmulo encerra, se é verdadeira a fama, Sebastião, ceifado pela morte nos areais de África. Não se diga que se engana quem acredita que o rei está vivo. Se morreu pelo divino, foi-lhe a morte segunda vida. No quinto e último capítulo da história desta semana, há um francês que não se dá por vencido. E um português que também não. O nosso repórter Rui Santos. Pois o colecionador francês, nem aqui, na presença do túmulo de El Rei Dom Sebastião, no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, se dá por vencido. Diz ele que quem aqui está não é o verdadeiro Dom Sebastião, porque o verdadeiro terá sido o prisioneiro de Veneza que Filipe II terá capturado e encarcerado em Limoges, lá em França. Nesta história da história às voltas e reviravoltas, voltamos a ouvir falar de Sebastião Figueiredo e ouvimos neste último episódio, para desembocarmos de novo na tal medalha de ouro aparecida em Limoges, ouvimos falar pela primeira vez pelo prisioneiro de Veneza. Sim, porque vão aparecer, e nós aprendíamos isso na escola primária, não é? Aqueles falsos Dom Sebastião, muitos deles pagaram com condenações à morte terríveis o facto de terem achado que eram Dom Sebastião, mas há um, que é o chamado prisioneiro de Veneza, em que as circunstâncias são de facto diferentes. Ele aparece em 1598 em Itália e ele vai, ou naquilo que nós hoje chamamos de Itália, e ele vai... 20 anos depois da batalha. 20 anos depois da batalha, só que é
é um pouco complicado, porque ele é reconhecido por alguns nobres portugueses, nomeadamente por Sebastião Figueiredo, é uma das testemunhas que diz tê-lo reconhecido em Veneza, tal como membros da importante família de Dom João de Castro também. Ele vai ser interrogado, ele é sujeito a vários interrogatórios, ele reproduz algumas conversas que teria mantido em Portugal com vários embaixadores, mas reconhecem alguns traços físicos de Dom Sebastião. O Dom Sebastião tinha uma mão maior que a outra, aquele tipo de queixo dos Habsburgos que ele tinha, alguns sinais particulares no seu próprio corpo. Temos de lembrar que os reis eram vestidos e despidos, portanto havia nobres que conheciam alguns sinais particulares do seu próprio corpo que coincidiam. Algumas feridas, cicatrizes que ele apresenta do corpo, também coincidiriam com alguém que teria tido uma batalha. O próprio Papa Clemente chega a reconhecer este homem como Dom Sebastião e a dizer ao rei Dom Filipe que devia entregar o trono a este homem, Dom Sebastião, para todos os efeitos, seria seu sobrinho. E aí podemos perguntar, então o que é que este homem... Mas para já ele só está em Veneza, como é que ele depois vai para Limoges? E é aí que temos de perceber também o mito que é criado em torno de Filipe II. Filipe II, na convicção de que aquele ou seria o seu sobrinho, ou os portugueses poderiam acreditar que de facto aquele era o verdadeiro Dom Sebastião, de facto dá ordens aos seus embaixadores para que este homem seja capturado. Ele é capturado, de facto, é humilhado pelos espanhóis em Nápoles. Eles obrigam-no a fazer um percurso montado num burro com um chapéu de bobo e depois ele desaparece. E aí temos várias hipóteses. Foi levado para a Espanha, onde ficou para todo o sempre fechado num castelo, ou poderá ter ido exatamente para a França. Terá sido essa, digamos que o compromisso para ele se manter vivo, ir para a França, para Limoges, para o tal mosteiro dos Agostinhos, onde Dom Sebastião depois viria a ser enterrado e existiria a tal medalha, que é o princípio de toda esta nossa conversa, e onde se lê Sebastião I, rei de Portugal. Afinal, e aparentemente, até é possível que tenha desaparecido não uma, mas duas vezes. A primeira em Alcácer Quibir e a segunda depois de ter feito aquele percurso em Nápoles. O único local de onde ele nunca desapareceu foi, de facto, da memória e do coração dos portugueses.